Aleluia. Vocês são um herói da fé mesmo, hein? Hoje, 3 dias de imersão, ainda estão aí cheios de gás. Glória a Deus. Que bom você estar aqui nessa noite, amém? Pai, nós te louvamos por causa da igreja, meu Deus. Corpo de Cristo. O Senhor morreu pela igreja, se entregou pela igreja, porque o Senhor já olhou e nos viu aqui, te adorando, meu Deus. Que essa paixão que o Senhor teve por nós venha ser respondida com o nosso posicionamento, no nome de Jesus. Amém? Fala para o teu irmão assim que está do teu lado: Jesus te ama muito. Glória a Deus. Pode sentar, amém? Quem nos visita pela primeira vez hoje? Alguém nos visita pela primeira vez? Seja bem-vindo, meu querido, tá bom? Você está aqui, para nós é importante, só nos faz continuar, saber que nós podemos ser uma bênção na vida de alguém, tá bom? Deus abençoe, espero que você goste, volte sempre. Quando a gente vai num restaurante e come uma comida boa, volta novamente, tá? Glória a Deus. Eu posso hoje não estar assim tão animado como eu estou há 3 dias, o velhinho já... Esses garotos aí tá pensando que esse aqui então cantou, tá aí cantando aí no maior vigor. Amém. Mas eu sou teimoso, vou até 90 pregando. Vai ter que me engolir. Beleza, querido. Glória a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos continuar aí a nossa série que a gente está fazendo aí. Eu vou mudar a série, acho que domingo. Mas hoje ainda vou falar um pouco sobre isso. Hoje você vai ter que me dar mais um tempinho, tá bom, queridos? Gênesis capítulo 22. É um texto que você deve conhecer bem. Amém ou não amém? Então diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse: Abraão, Abraão, seu pai. Meu pai Abraão. Meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia indicado. Aí Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estende a mão sobre o menino
e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Amém? Fala comigo. Atraindo Deus para resolver. Querido, essa é uma proposta tremenda da oportunidade que eu e você temos de chamar a atenção de Deus. Mas como que chama a atenção de Deus? Posicionamento. A forma que eu me posiciono determina o que vai acontecer com os meus desafios. O que eu disse que esse momento que aconteceu aqui foi o altar da obediência, o altar da declaração, porque foi Deus que provou Abraão. Quando é o diabo, não é prova, é tentação, mas aqui é provação, e foi Deus que fez isso. Mas para quê? Por que Deus faz alguma coisa pelo crente? O crente crescer, porque Abraão nunca mais teve problema nenhum. Do capítulo 11 até o capítulo 24, ficou tranquilo. Desse capítulo aqui, 22 até o 24, ficou tranquilo para Abraão, porque ele passou na prova. Sabe por que vem as provas? Para você ser aprovado. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você vai ser aprovado. Agora, dentro de um contexto, precisa ter um relacionamento, um posicionamento certo, querido. E eu comecei a falar isso aqui semana passada, retrasada, que a resposta do Pai tem que ser suficiente para continuar a caminhada. Quando você buscar Deus, e aquilo que Ele falar contigo, tem que ser o suficiente para te fortalecer na caminhada. Porque às vezes nós buscamos a Deus e continuamos fracos. Não tem como, querido. Eu recebi uma resposta de Deus e continuar fraco. Então isso é sinal que a minha fé ela não é tão clara assim. Porque Abraão ele já chamou a existência, a declaração dele foi: eu vou subir, adorar e vou voltar. Subir, adorar e voltar. Porque ele sabia que não ia acontecer nada com o menino. Porque ele estava fazendo aquilo por crença. E o que me chama a atenção sobre posicionamento, que Isaac não sabia que ia ser sacrificado, mas Abraão sabia que ia sacrificar Isaac. E ele poderia ter colocado barreira para isso acontecer. Porque, na verdade, ele conhecia Deus, que sabe que Deus não tira nada de ninguém, Deus acrescenta. Porque se eu tenho a mentalidade certa a respeito disso, o resultado será outro na minha vida. Porque eu até quero atrair Deus, mas eu não quero ter o posicionamento certo para que Ele venha. Porque Deus veio, no final Deus veio. Na hora que Abraão ia sacrificar o filho, uma voz do céu falou: não faz isso não. Porque Deus veio para resolver. E nós precisamos disso, o ser humano precisa disso. Porque a questão, anota aí, não é o que eu passo, mas eu passar sozinho. Essa que é a questão da raça humana. Não é o que passamos, é passar sozinho. Então, só relembrando, mudamos as situações, trocando o momento que vivemos pela direção que recebemos de Deus. O fogo está aqui, a lenha também, e o holocausto. Fica tranquilo que Deus vai resolver. Então, para ele foi suficiente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso? Uma resposta de Deus para você é suficiente? Aquela que você está talvez até angustiado, aí você, vou à Bíblia ver o que Deus vai falar comigo. Aí você abre a Bíblia e cai num versículo. Você fica calmo? Ou você continua em crise? Porque com crise não dá para vencer. A gente não vence desafios com ansiedade, com murmuração. A gente vence desafio com um posicionamento de fé e certeza da ação de Deus, que Deus quer responder. Porque o que Deus quer que você saiba, que na caminhada Ele está contigo, querido. Amém ou não amém? Ainda que seja desafio para você, mas na caminhada Ele está contigo. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala: na caminhada Deus está contigo. Eu não sei o que você está indo fazer, mas Deus está contigo. E Abraão tinha tanta certeza que ele fazia declarações para Deus ouvir.
Porque é isso que vai mudar. Não, pastor, vou chorar a noite toda. Irmão, tem hora de chorar e tem hora de agir. Falar para a pessoa que está do teu lado, tem hora de chorar e hora de agir. A questão é que tem muita gente que vive chorando, mas não age. Não muda o que está vivendo. Porque chora, mas não age. Chorar e... Fala, eu tenho que chorar. É proibido chorar? Não. Não é proibido chorar. Agora, é proibido o choro te paralisar. Porque você perdeu a expectativa e a esperança da manifestação de Deus. Que Abraão podia sair de casa chorando, meu único filho, filho da velhice. Você conhece a história? Que Abraão, depois de velho, foi pai. E ele poderia sair de casa chorando, oh Deus, tu é ruim pra caramba, hein Deus, porque é isso que o diabo se amarra. Que você dá declarações estranhas. Ainda mais quando acontece alguma coisa. Igual a mulher de Jó falou para Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha a mentalidade dela. Jó falou, tu está falando como uma louca. Recebeu o bem de Deus, agora não vai receber o mal? Porque ele achava que era Deus que estava fazendo aquilo. A gente sabe que não era. Mas ela estava jogando a culpa em Deus. É por isso que esse desgraçado aí faz as coisas e quer que você jogue a culpa em Deus. Que ele fica por trás quietinho, rindo. É isso mesmo, Deus não gosta de você. Aí toma a mentalidade errada, daqui a pouco você está totalmente na mão dele. Você está me ouvindo ou não? E Deus estava ali olhando para ele. E ele saiu de casa, levantou de madrugada, ele podia ficar chorando o filho até mais tarde. Deus não falou a hora que era para ele ir. Deus não falou, Deus falou, oferece teu filho. Ah, vou ficar com meu filho mais um pouco aqui. Ele não, acordou de madrugada. Nem sei se ele falou para a mulher dele que ia oferecer. Acho que não falou não, porque ela não era tão crente igual a ele. Acho que não falou não. Pegou o filho e levou de madrugada. Fala de madrugada. Porque tem gente que fica criando barreira, porque quanto mais você demora para obedecer o que Deus te pediu, mais o diabo vai encher tua cabeça de coisas, querido. E vai chegar uma hora que você não vai obedecer. Você está me ouvindo ou não? E eles foram caminhando, e Deus com eles. Porque Deus queria, ali tinha um projeto. Então, ficar tranquilo é desafio para quem vai vencer. Isaac ficou tranquilo. Ele ficou tão tranquilo que quando ele chegou lá, que ele viu que ele era oferta, ele deitou lá, ele tinha 17 anos, o pai dele velho. Ele saía daquilo ali a hora que ele quisesse. Mas ele não fez não, ele foi lá, obedeceu, deitou. Até o final, você não vê reação nenhuma em Isaac. Só vê ação de crença. Porque é isso que o céu espera de mim e de você. Uma ação de crença. Pastor, mas o desafio era grande. E o dele, não era não? Ele sabia como é que era o sacrifício. Qual era o sacrifício? Imolava um boi, espetava o boi, cortava a cabeça, o sangue descia, eles ofereciam o que tinham que oferecer, o resto jogava fora, e isso ia acontecer com ele. Mas ele não criou resistência. A grande questão é que tem um bocado de gente que Deus não consegue resolver a vida dele, que ele cria resistência na hora do desafio. Irmão, ovelha, a Bíblia manda você criar resistência para o diabo e não para Deus. Para Deus você tem que facilitar. Deixa Deus dar o próximo passo na tua vida, mas vai até o final daquilo que Ele pediu para você. Porque o que para você pode ser desafio, para Deus é oportunidade. E era o próprio filho dele que estava lá. Ele acreditava tanto em Deus que ele não ficou ali chorando. E Isaac ficou tranquilo, porque o teu posicionamento muda o teu resultado. É o de ninguém não. O seu. O posicionamento dele mudou o resultado dele. Porque havia comunhão. E havia parceria. Porque fé é parceria. Fé é parceria. Quando os dois quiserem a mesma coisa, eu também vou responder no céu. Então Deus respalda a tua atitude, teu posicionamento. Que eu estou falando que se eu quero Deus para atrair Deus para me ajudar, eu tenho que ser igual Isaac. Até o final, deitadinho, direitinho, no altar de sacrifício. Quantas coisas deve ter passado na cabeça dele, mas ele ficou lá, querido, quietinho. E Deus foi lá, porque a fé tem que fazer parte de mim
e não aparecer só quando eu preciso. A fé tem que fazer parte da nossa vida. É isso que Deus está trabalhando contigo. Por isso que tu vem à reunião aqui, tem uma palavra de fé. Para essa fé ficar embutida em você. Para você sair daqui marcado. Que aí a tua posição, a partir daí vai ser da fé. Mas eu tenho fé, eu tenho muita fé. Eu sei que você tem, só não está fazendo o que Deus pede. Eu tenho muita fé, mas não congrego. Eu tenho muita fé, mas não oro. Eu tenho muita fé. É alguma coisa errada. Porque a fé vem de Deus, a fé vem. Eu tenho fé num ato contínuo, mas eu não faço nada que Deus me pede, só o que eu acho. Como é que fé é essa? Fé é para fazer o que Deus pede. Então eu não faço o que Deus me pede, eu faço o que eu acho. Tem alguma coisa estranha com essa fé. Tem que arrumar essa fé. Você até acredita que Deus existe, mas você está obedecendo o que Ele pede? Porque fé é para obedecer o que Deus pede. Essa é a nossa jornada. Porque quem age na fé carrega testemunho da manifestação de Deus. Quem age na fé carrega testemunho. Deus quer que a tua vida tenha um testemunho da manifestação dele. Que Abraão falou, Deus vai prover para si. Deus fez isso ou não? Ovelha, aprende a jogar na mão de Deus a responsabilidade por aquilo que Ele tem que fazer. Aí Deus, imagina Deus lá do céu, Abraão falando, Deus vai prover o cordeiro. Agora eu tenho que fazer, porque Ele falou com crença. Deus vai fazer ou não? Então aprende na tua oração a jogar a responsabilidade na mão de Deus. Jesus falava assim, Pai, obrigado, porque eu sei que Tu sempre me ouve. Pronto, o cara ressuscitou, porque não tinha como ressuscitar. Porque Ele falou, eu sei que Tu sempre me ouve, então não era naquele momento que Ele não ia ouvir. Porque quando eu me aproximo para receber algo de Deus, eu preciso me apresentar uma fé firme, uma fé convicta. Eu não posso misturar fé com dúvida e querer a ação de Deus. Porque eu não posso, a igreja deveria ter uma fé diferente do que o mundo tem. Mas às vezes você conversa com as pessoas, o pensamento delas sobre Deus é a mesma. É o mesmo, então não tem entendimento nenhum. Nenhum. Porque posso ter certeza de uma coisa, querido? O inimigo ele vai ficar com raiva do teu resultado. Fala para o teu irmão assim, o inimigo vai ficar com raiva do teu resultado. É isso. Isaac saiu, continuou ali, no livro de Gênesis capítulo 26, ele ficou num lugar, Deus falou para ele, fica na terra, Isaac, porque o comportamento de Isaac tem que chamar a nossa atenção. Fica na terra, semeia nessa terra. Ele semeou uma semente, colheu 100. E lá na frente, mais um pouquinho, no verso 14, diz que ele ficou tão rico, prosperou tanto, que os filisteus, o pessoal daquele lugar, ficou com raiva da prosperidade dele. Falou para ele, sai da nossa terra, que tu é mais poderoso do que eu. Mas sabe por quê? Porque no tempo de crise, ele estava vencendo. Que ele usava a fé dele. Então, meu irmão, não dê satisfação. Bate com o pé no chão e fala, eu não darei satisfação ao inimigo. A minha vida será uma vida de resultado. Fala, Deus virá a meu favor, vai agir. E o resultado vai aparecer. Porque Deus tinha falado para ele, semeia na terra. Ele foi lá, semeou e colheu. Porque Deus tinha falado. Por que ele colheu? Porque Deus tinha falado. Que Deus está pronto para cumprir a promessa quando eu estou pronto para obedecer o que Ele pediu. É só isso. E ele quer realmente que o inimigo fique com raiva do teu resultado. Porque o inimigo quer você sem resultado. Quer um crente sem resultado. Alguém que diz que crê, mas não tem resultado nenhum. No livro de Eclesiastes está escrito lá, vi um sábio, porém pobre. O cara era sábio, dava conselho a todo mundo, mas era pobre. Porque ele dava conselho para os outros, mas para ele mesmo não tinha essa crença. Não é isso que Deus quer, querido. A expressão daquilo que Deus é e da manifestação e do relacionamento com Deus produz um resultado lá de fora da nossa vida. Não somos nós que temos que ter inveja de ímpio. É eles que têm que ter inveja da manifestação de Deus na nossa vida.
Porque eles acreditam, e tem um deles que eu estou sendo mais abençoado que o crente aí, mas o crente está fazendo o que Deus pede? Essa que é a diferença. Porque você olha lá que ele plantou 100, plantou uma, colheu 100. Ele ficou tão rico assim, ó, e rico num tempo de crise. Esses momentos que Deus gosta. Rico num tempo de crise. E eles ficaram com raiva dele. Mas aí, e sabe o que aconteceu com ele? O combate apertou. Eles expulsaram ele daquela terra. Agora ele teve que recolher tudo e sair da terra. Agora eu te dar esse conselho. Se acontecer isso contigo, o inimigo apertar o combate, é só você continuar. Fala para o teu irmão assim, é só continuar, meu irmão. Não se rende por causa que o combate piorou. É só continuar. Porque o que Isaac fez foi isso. Ele continuou, ele saiu daquela terra próspero, com muita prosperidade. E ele era um cara de lavoura, ele precisava de água. E ele foi procurar o quê? Água. E a vida dele foi essa. Porque Deus tem vitória para quem continua. Fala comigo, Deus tem vitória para quem continua. No livro de Gênesis, capítulo 26, verso 22. Gênesis 26, verso 22. Amém? Partindo dali, Isaac cavou outro poço. E como por este não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Você sabe que ele já tinha cavado 3 vezes os poços. 3 vezes eles contenderam, entupiram os poços que o pai dele tinha deixado e depois eles contenderam pelos poços que Isaac tinha cavado. Só que ele continuou cavando poço. Sacode teu irmão e fala assim, continua cavando poço, meu irmão. Amém? Não, você está precisando de água? Não desiste não. Dá aquele sorriso de líder para ele. Fala, não desiste não. Continua cavando poço, que você vai ver o resultado do teu ato contínuo. A tua perseverança vai trazer um resultado de Deus para a tua vida. Fala, a minha perseverança vai trazer um resultado de Deus para a minha vida. Aleluia! Por que aconteceu isso? Eles cavavam, porque o inimigo vai criar coisas para você desistir, querido. Ele cavou, o povo falou, é meu, essa água é nossa. Contenderam. Aí Isaac largou para lá. Cavou outra e falou, essa água também é nossa. Querido, gente perseverante, o inimigo desiste. Quem sabe que você não vai parar? Amém, irmãos? Aí Isaac cavou outro, que achou o poço que ele mesmo deu o nome de Reobote, que era um ato profético daquilo que ele acreditava. Porque eu e você temos que aprender a abrir a nossa boca naquilo que nós acreditamos. Porque quando tem crise, será que eu posso falar isso? Porque quando tem... Vou falar? Fala ou não falo? Vocês gostam, né? É para você não, meu amigo. Você chegou aqui hoje, é para eles aí, você viu que eles... Porque quando tem crise, você conta para todo mundo as coisas que o diabo está fazendo contigo. Só não conta o que Deus vai fazer. Fala, ui. Não fala sou eu, não. Fica quieto. Se expõe, não. E crise conta para todo mundo. Não pode ver uma pessoa que conta. Tem gente que fica até na rua só esperando alguém, doido para encontrar alguém. A língua coça. E agora o Zap? Todo mundo sabe. Quando não bota no grupo da família, liga individualmente. Você não sabe o que eu estou passando. Fui no médico, o médico falou isso e aquilo. Olha, eu entrei na internet, ainda entra na internet, para piorar mais ainda o negócio. Agora eu já sei como é que é o nome dessa doença. Ai, meu Deus! O médico nem falou que estava com a doença. Vou fazer exame, pronto.
Tem gente que é assim, querido, exalta a crise, deveria exaltar a Deus. Conta a crise para todo mundo. Só não tem ato profético quando as coisas que Deus faz. Porque Isaac não, ele ensina isso para a gente. Deus vinha sempre em socorro de Isaac. Porque ele tinha esse posicionamento. Achei água. Reobote. Agora nós vamos alargar a nossa tenda, porque o Senhor nos deu. Olha que lindo. Tinha como Deus não fazer? Que Isaac fala, agora é contigo. Porque ato profético atrai a presença de Deus. Fala comigo, ato profético atrai a presença de Deus. Você precisa encher teu coração de fé e abrir a tua boca em fé, querido. Você precisa ser crente. Enche teu coração de fé e abre a tua boca em fé. A fé vem mas ela precisa ser ouvida pelo mundo espiritual. Então tem que ter uma voz profética. Você está me ouvindo ou não? A velhinha chegou aí, nem crente é. Por isso que Jesus fala, nunca vi fé igual a essa. Nem em Israel vi fé igual a essa. Chegou aí com 2 tumores. A avó da Dani, a Dani já tinha declarado o milagre dela. Com 2 tumores já. O médico já perguntou, o SINAF está pago? Perguntou para ela. Está pago o SINAF? Acho que ela falou que estava, né? Mas ela estava caçando a cura dela, porque ela fez igual aquela mulher que estava sofrendo 12 anos. Ela estava procurando o milagre. E ela veio aqui numa campanha que a gente fizemos aí, Minha Casa é Casa de Milagre. E ela declarou aí que essa doença não ia matar ela. E sumiu. O médico falou, o câncer sumiu. Mas o que houve? Sumiu o câncer. Peraí, deixa eu bater outro exame, fazer outro exame para ver onde ele está. Tá não, meu irmão, já foi para o quinto dos infernos já, meu. Fala para o teu irmão, foi para o quinto dos infernos, que é o lugar dele lá. É isso. Mas por causa de quê? Porque encheu o coração de fé e teve um ato profético. Querido, não cala a tua boca não. Enche teu coração de fé e profetiza a palavra de Deus. E lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 17, diz que a palavra de Deus, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas na Bíblia, pastor, estou lá com o Salmo 91 aberto, lá na minha estante. Só para ficar amarelo, né? Não, pastor, 91 não, é o 23 que é melhor. Já está amarelinho, depois você olha lá, está amarelinho. Porque Bíblia só serve se for praticada, querido. Ninguém vence no mundo espiritual com religião. Não é religião. É prática, é relacionamento. Abraão, fala aí, Senhor. Eis-me aqui, olha a declaração dele. Eis-me aqui, amado mestre. Aí, Abraão, vai assim, assim. Deus acreditava tanto em Abraão que ele desafiava Abraão. Porque Abraão estava andando com Deus um tempão. Aí o recado do anjo, não, agora o céu viu que tu teme a Deus. Verdadeiramente, e esses outros anos? Porque a gente acha que aquilo que fez ontem já é suficiente para estabelecer o meu relacionamento pleno. E a chamada de Deus é para continuar. Porque todo e qualquer desafio que aparece vai precisar da minha fé para poder vencer aquele desafio. Certa vez um casal aqui venceu um câncer no olho da filha. Viajaram para os Estados Unidos para comemorar. Estava lá na Disney com o Pato Donald comemorando e a mãe deles me ligaram. Falaram, pastor, pelo amor de Deus, não sei o que é que eu faço. Fui no médico, olhei o outro olho da fulana, o câncer está no outro olho. E eles estão lá nos Estados Unidos. Eu falei, deixa eles lá. Quando eles voltarem, tu fala. Não fala nada não. Quando eles voltarem, a gente vai estar. Eu vou aí e falo. Aí eu orei a Deus, falei, Deus, como é que é esse negócio aí? Eles venceram o câncer no olho da menina lá, agora está no outro olho. Deus falou assim, fala para eles que eu mandei falar para eles, que quem está pronto para encarar um novo desafio, está pronto para um novo milagre. Se você estiver pronto para encarar um novo desafio, você está pronto para um novo milagre. Mas eu estou cansado. Já? Porque é assim que funciona. Mas para que eu venho à igreja? Para tu encher teu coração de fé, meu irmão.
Que a hora que for você está pronto. A fome chegou, Isaac estava pronto. Semeou, colheu, saiu daquela terra, o inimigo expulsou ele de lá e ele começou a cavar poço e achar água, que era o que ele precisava, porque Deus vai trazer solução naquilo que você está precisando, amém ou não amém? E não naquilo que você não está precisando, mas Deus vai trazer solução naquilo que você está precisando, com ato profético. Então devemos colocar diante de Deus o que estamos precisando que Ele resolva. Uma outra coisa que precisa tomar para você é colocar diante de Deus aquilo que você precisa que Ele resolva. De que Isaac estava precisando? Fala, água. Está precisando de quê? O que ele achava? Água. Mas não achou ouro não, pastor? Não, ele estava precisando de água. Então aprende a colocar diante de Deus aquilo que você está precisando que Ele resolva, querido. Ah, Senhor, o que o Senhor quiser fazer, não vai fazer nada. Você não está tendo fé para Ele resolver? Senhor, eu quero um marido. Pronto, pede um marido. Ele vai trazer um marido. Como, Senhor? Moreno, alto, assim, ser específico, meu irmão. Você confia em Deus ou não? Ó, bonzinho, Senhor, ó, e crente, hein? Passamos uma luta lá em casa, meu irmão. Aí eu falei, Deus, ó, chegou a hora do Senhor resolver isso aí. A próxima pessoa que chegar aqui em casa como namorada da minha filha, tem que ser para casar e tem que ser uma pessoa, um cabra bom. Um cabra bom, que eu não vou ficar aqui, depois de filho criado, quase saindo da graça por causa de namorado de filha. Deus já botou um garoto maravilhoso na vida dela. Mas eu pedi qual era a característica que eu queria. A minha filha vai ser médica, eu pedi o quê? Um médico, meu. O que veio? Médico. Está lá o médico lá cuidando dela lá. Você confia em Deus? Pergunta a pessoa que está. Você confia em Deus, irmão? Aprende a ser específico. Não, pastor, eu tenho medo. Tu é judeu com medo de Deus, meu irmão? Que você, filho, é esse que tem medo do pai? Então não pode fazer aquela oração. Senhor, mata meu marido que eu não aguento mais. Não, não faz. Aí Deus não responde. Te abençoar. Você está me ouvindo ou não? Porque Deus visita altares, querido. Deus visita altares, lugar de crença. No verso de número 26, Gênesis 26, 25. Então, Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço e acharam água. Mas sabe para que? Como é que eles levantavam? Para que eles levantavam altares? Para falar com Deus. Era um momento deles de comunhão. Um momento deles de comunhão. Senhor, estou precisando de água. Levantou um altar para fazer a oração. E depois Deus respondeu. Primeiro eu me posiciono, depois Deus responde. Ele levantou um altar, atraiu Deus para a oração dele. Senhor, estou precisando de água. O servo abriu, aí vieram dar a notícia, achamos água, que era o que ele estava precisando. Então Deus está pronto para visitar altares. Então não apresenta só a necessidade, apresenta também um altar. A necessidade, porque tem muita gente que acha que Deus age por necessidade. Não, Deus age por fé e não por necessidade. Quem continuar se apresentando necessidade diante de Deus, vai continuar sem resolver a necessidade. Então apresenta a fé. O altar aqui representava a fé que ele tinha, porque ele ofereceu um sacrifício para Deus. Porque eu quero que Deus faça, mas eu não quero fazer nada. Não existe isso, querido. Porque a fé Deus coloca no teu coração para Ele fazer e você também fazer. Você tem fé e Deus vai trabalhando contigo. A tua fé faz Deus trabalhar contigo. Então eu posso caminhar com uma convicção de que a resposta de Deus virá. E com Isaac era muito rápido, porque o posicionamento dele era fantástico. Porque a resposta de Deus é para quem age diferente. A resposta, fala comigo, a resposta de Deus é para quem age diferente.
E eu vou falar isso para você, querido. Isaac, ele agia diferente em todas as áreas. Aprende a ser diferente das pessoas do mundo. Porque Isaac, entulhar os poços, ele podia ter parado, continuou. Aí mais um desafio. Qual o desafio? Abimeleque. Lembra dos caras que expulsaram ele de lá? Capítulo 26, verso 14. Abimeleque expulsou ele de lá. Ele teve que catar tudo e ir embora. Sabe quem vai lá agora falar com ele? Abimeleque. Abimeleque fala para ele: vejo que tu é um homem de Deus e queria que você me tratasse da mesma forma que eu te tratei quando tu chegou lá, fazer uma aliança. Aí Isaac falou: mas vocês nos expulsaram de lá, mas agora a gente quer fazer aliança contigo. Ovelha, aprende a ser uma pessoa que perdoa com facilidade. Ih, pastor, aí não. Então fica sem milagre, irmão. Porque isso é desafio na nossa vida. Desafio de maturidade. Porque às vezes o teu coração está travando o milagre de Deus na tua vida. Porque quando Abimeleque chegou lá e Deus olhando, olha para o teu irmão e fala assim: ó, Deus está te olhando. O teu comportamento, o teu posicionamento está sendo visto. Não tem jeito. Eu quero algo de Deus, eu tenho que fazer coisas que agradam a Deus. Só isso. Porque eu vou te botar aqui, ó, Deus visita o altar de quem tem facilidade para perdoar. Ele poderia falar um monte de coisa. Não, quero nem assunto com vocês. Ele estava por cima da carne seca. Sabe o que ele fez? Um banquete. Você olha o texto lá, ele fez um banquete para Abimeleque. Apertaram a mão e Abimeleque foi em paz. Versículo 30. Porque a vitória com Deus é para quem não deixa a carne prevalecer. Fala o teu irmão: a vitória com Deus é para quem vence a carne. Porque a carne dele dizia o quê? Não, me expulsaram de lá, agora não quero nem papo. Que é isso que a nossa carne fala. Mas ele não, foi lá e fez um banquete para Abimeleque. Porque tem facilidade para perdoar. Gênesis 26, 30. Então Isaac, ele deu um banquete, e comeram e beberam, e levantando-se de madrugada, juraram da parte a parte. Isaac despediu eles, se foram em paz. Dormiu lá na casa de Isaac. Você quer vencer? Aprende a ter facilidade para perdoar. Verso 32. Nesse mesmo dia, no mesmo dia que ele perdoou o cara, que ele deu um banquete, ó, no mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. Resposta de Deus para um pedido de Isaac. Só por causa de posicionamento. Só por causa de comportamento. Querido, posso te falar? Nós escolhemos qual posicionamento teremos. Nós escolhemos. Fala, eu escolho o meu posicionamento. Porque a avaliação que eu tenho que fazer, se eu vou agradar a Deus, como eu me comporto. Porque está escrito lá: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Então Deus tem que estar em primeiro lugar sempre na minha vida. Buscai, quem busca sou eu. Esse crescimento espiritual tem que acontecer com a gente. Porque Deus, Ele quer, o relacionamento dEle é para as pessoas que têm esse comportamento. E você olha para a vida de Isaac, a mulher dele era estéril, Deus respondeu a oração dela, ela gerou 2 filhos. Tudo que Isaac pedia a Deus, Deus fazia. Mas ele se comportava como agradava a Deus. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não acredito tanto em Deus assim, eu não vou me comportar como agrada a Deus. Você está me ouvindo aqui nessa noite? Porque eu quero até atrair Deus para resolver os meus problemas. Que tem muitos aqui nessa terra. Mas eu não quero me comportar da forma que Deus nos chamou para andar em vitória. Fala, Deus me chamou para andar em vitória.
E como eu me posiciono, determina se vou andar ou não. Porque ele poderia deixar a carne dele prevalecer, mas também ia perder o milagre de Deus. Porque às vezes nós fazemos exatamente o que o diabo gostaria que fizéssemos. Porque ele faz as coisas para depois nos acusar no mundo espiritual. Ele poderia perder essa notícia, porque ele estava esperando uma resposta de Deus. E o desafio veio antes da resposta. Fala para o teu irmão, o desafio vem antes da resposta. Tem que estar pronto para vencer o desafio, para receber a resposta. Eu sou da igreja. É só isso? Só porque tu é da igreja, Deus vai te responder? Quem falou isso para você, querido? Se é da igreja, está agindo como alguém da igreja? Falei uma coisa lá no reencontro. Falei, você tem Jesus morando dentro de você. Amém? Todo mundo, amém. Falei, então agora prova isso. Prova que Jesus mora dentro de você. Que não tem a ver com religião, não. Com o que eu acho. Não, eu acho que eu tenho que adorar a Deus assim. Não, não. Você está fazendo o que você acha ou o que Deus te pediu? Você tem que avaliar isso. Porque senão tu pode ficar fora dos projetos de Deus, que você faz o que tu acha. Eu acho que o certo é esse. Pronto, já errou. O que a Bíblia diz para você? Você está sendo treinado para fazer o que Jesus pediu para você? Avaliar isso. Isaac, desde criança, dentro de casa, sendo treinado pelo pai. Porque obedecer, querido, é uma decisão individual. A igreja não foi chamada para desobedecer. Mas quem quer milagre, tem que aprender a lidar com Deus. Quem quer resposta de Deus, tem que se posicionar como Deus espera. Porque Isaac fez exatamente o que Deus esperava dele. E tem gente que ainda ouve Deus falando, não perdoa não. É Deus. Foi Ele que te expulsou de lá. Deixa comigo que eu vou matar ele. Isaac foi lá e ofereceu um banquete. O cara, uns 5 minutos antes, era inimigo. Agora está comendo do meu banquete. Uau. Não tem como não ter resposta. O cara agiu como alguém do céu. Ovelha, é só agir como alguém do céu. E sempre virá desafio antes do teu milagre. Se estiver faltando milagre, é porque você não está vencendo o desafio. Tua fé será aprovada, querido. Não adianta dizer que tem fé e não se comportar como alguém que tem fé. Você está me ouvindo ou não? Eu estou cheio de fé. Legal, se comporta então como alguém. Que aquele que se aproxima de Deus, necessário é, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus é real. E Deus olha para as pessoas e vê o comportamento. Como é que eu vou responder se não se posiciona como eu peço? Não é isso. Deus chamou você para amadurecer e crescer. Deus quer te responder tudo, sabe, querido? Deus vai te responder tudo. Amém? Fica de pé. Começar porque a resposta que Ele já te deu já é suficiente. Que agora Ele ministra no teu coração. Tem tanta coisa para Ele fazer. Por isso que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. As pessoas às vezes começam a vencer, daqui a pouco abandonam o caminho da vitória. E Deus só chamou para ser vitorioso e não derrotado. Mas eu não venço porque eu venho à igreja. Eu venço porque me comporto como Deus me pede. Deus me pediu para comportar assim, eu me comporto. Eu vou tendo resposta direta. Porque estou me comportando, estou agradando a Deus. Eu não estou levando a minha vida do meu jeito. Não é a minha carne que está prevalecendo. O que está prevalecendo é o meu espírito. Porque Deus sempre vai te desafiar, querido. Tua vida vai ser uma vida de milagres, amém? Mas vai ter que vencer os desafios que Deus
Porque ele falou, oferece teu único filho. Ele tinha que sacrificar aquilo que ele tinha de melhor. A gente quer a resposta de Deus, mas tu não quer entregar nada. Porque está preso ao que tem. Gente presa ao que tem não recebe nada de Deus. Porque não abre a porta do milagre para casa. Porque só está preso ao que tem. E ele foi lá, pegou o filho dele, o único filho, e foi para o altar. Que representava um sacrifício para Deus. Porque quando eu trago algo, eu estou trazendo para Deus. Só que às vezes as pessoas deixam de fazer porque o diabo enche a cabeça delas. E elas, não veem de seguir o que Deus pediu, que era o sacrifício, que era a oferta, elas fazem exatamente o que o diabo está falando. Aí fica de fora do milagre. Ora a Deus, Senhor, me prospera, me abençoa, abre as portas, traz fregueses, mas não faz o que Deus pede. É porque Deus não é mal educado. Deus é bonzinho. Porque tem gente que Deus podia falar para ele assim, ó, não pede a mim não, pede o diabo, que você está dando ouvido ao diabo. Porque o altar representa a fé que eu tenho em Deus. Aprende isso, querido. Aprende a pegar a tua semente, que é aquilo que coloca na tua mão determina o que está no teu coração. A fé vem pelo ouvir. Ah, eu não faço o que eu não tenho. Não, você não faz porque você não tem fé para fazer. Porque se você tem fé, tu dá um jeito. Gideão não tinha nada, estava matando cachorro a grito, mas rapidinho apareceu um cabrito para ele matar, fazer, e apareceu farinha para ele fazer bolo e entregar. Porque quando eu creio, eu faço. Quando eu creio, eu dou um jeito. Porque eu creio. Porque eu não me conformo de ter um Deus tão grande, um Pai tão rico, e eu viver passando necessidade. Porque é tudo que o inimigo queria. E não é o que Deus quer. Deus não quer a tua falta. Porque quando Abraão falou, ele vai suprir. O cordeiro que ele ofertou veio da mão de Deus. O milagre, aquilo que você precisa, vem da mão de Deus, querido. Agora ele dá para você, se você tiver fé, para ele dar. Deus resolveu logo o problema de Abraão. Resolveu o problema de Isaac. Na escassez, ele colheu 100 por 1. Mas ele também estava pronto para entregar. É só isso. Funciona assim, sabe, amor? Então haverá crescimento na minha vida, porque há semente. E essa semente está multiplicando, crescendo. E Deus está fazendo, eu estou fazendo. E Deus vai trazendo em abundância. É isso que Ele quer. Feche seus olhos, ora a Deus. Senhor, nós choramos nessa hora. Obrigado, Senhor, porque nós podemos agir em fé. Levantar um altar para Ti. Por essa fé. E a resposta, da mesma forma que veio para Isaac, que o Senhor não faz acepção de pessoas, a mesma forma que veio para Isaac, virá para nós, Senhor, que somos Teus filhos e temos aliança contigo. E essa aliança, meu Deus, ela cresce a cada dia, a cada noite. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse culto. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por cada semente que vai cair nesse altar agora. Que seja como Isaac, que haja a multiplicação, a abundância que o Senhor trouxe para Isaac, e venha trazer para a vida dos teus filhos que aqui estão, Senhor. No nome de Jesus, que Isaac foi provado, mas também foi provado e foi aprovado, Senhor. E os desafios que nós vivemos vai trazer aprovação para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém? Pega a tua semente, teu dízimo, tua primícia, tua oferta, aquilo que você deseja trazer para o Senhor nessa noite. Você vai dar uma declaração, levantar um altar e dizer: Senhor, meu altar de adoração. E amanhã, essa hora, você já pode ter um milagre para contar. Entrega ela de volta, meu irmão, está aberto. Aqui, o envelope dela está aberto. Esqueceram de colar lá, ó, dela. Não, lá, ó.
Lá, Floriano. A secretaria passou desse aí, não colou. Então, ato profético traz à existência a manifestação de Deus na tua vida. O altar que você levanta. Faz igual a ele, vem aqui no altar falar com Deus sobre a tua semente. Pega a tua semente, coloca na tua mão e vem falar com Deus aqui. O que você está fazendo é para Deus, para a obra de Deus.